Deus me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração e eu gostaria que você ficasse até o final. Porque eu creio que alguém que aqui parou precisa ouvir essas palavras. E mais ainda, precisa parar um pouco para ouvir as Escrituras. Sabe por quê? Muitas das vezes estamos tão acostumados ao automático de querer tudo rápido e não para um minuto, nem sequer para ouvir a palavra de Deus. Mas neste dia Deus me trouxe aqui para te fazer parar um pouco e escutar 2 capítulos da Bíblia que Deus quer falar com você. E a palavra se encontra em Atos, no capítulo 10 e 11, que vai falar sobre o encontro que Pedro teve com Cornélio. 2 homens diferentes, de pensamentos diferentes, que hoje entendemos como religiosidade. Mas Deus, Ele trata corações. Deus precisa tratar de corações aqui neste dia e Ele me trouxe aqui para isso, para ser um instrumento dele. A palavra vai contar que Pedro, ele se abdicava de algumas coisas por conta daquilo que ele cresceu, que ele conheceu e que ele sabia que não agradava a Deus. Mas Deus estava usando ele naquele tempo de uma forma diferente, com um propósito diferente. Dessa vez, era para pregar a Jesus. E quando Jesus ele veio para o mundo, ele veio mostrando uma outra realidade. Ele veio mostrando a salvação. E a salvação de muitos era através do ensinamento dele. A palavra vai dizer, e eu vou começar agora a ler, e eu quero que você escute com atenção. A palavra vai dizer, no capítulo 10 de Atos, o seguinte: na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrar e hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram na cidade de Cesareia. Cornélio, os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora eu quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente
e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois eles aceitam todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem de Deus, mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Mais na frente, a palavra vai dizer que todos eles aceitaram a Jesus. Todos aqueles que estavam presentes conheceram a verdade que saía da boca de Pedro, através do mandado de Deus naquele lugar. E quando Pedro retornou, veja o que as pessoas falaram para ele, no capítulo 11. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judeia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados criticaram, dizendo: você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeição com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo e disse: eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto eu estava orando, tive uma visão, vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e depois de tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar. Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé. Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como quem tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Que grande palavra, esclarecedora, meu irmão e minha irmã. Neste dia, não olhem as pessoas com um olhar de julgamento, nem de religiosidade, porque Deus aceita todos. Todos aqueles que querem, que creem no Senhor Jesus, todos esses o Senhor quer salvar. Todos esses o Senhor quer salvar, sem distinção de raça, de nada disso. Assim que diz o Senhor.